Boa tarde, professor. Matemática ao seu encontro está novamente no Açores hoje e retomamos estes nossos encontros quinzenais para começarmos por falar da formação matemática passo a passo. Seja bem-vindo então novamente ao Açores hoje, agora nesta nova temporada. Obrigado. Antes de mais, boa tarde, Vera, boa tarde aos nossos telespectadores. Quero cumprimentar toda a equipa do Açores hoje e pelo todo o trabalho que desempenham. Muitos dos membros da equipa não se veem na Câmara, mas de facto é uma vasta equipa muito prestável, simpáticos e, portanto, gostava de deixar essa nota. E o nosso agradecimento, o meu em nome da equipa também. E claro, para mim é sempre com gosto que cá regresso. Este mês de agosto estive só com algumas horas de férias, portanto o resto do tempo passava a dedicar à preparação da formação que referiu. A formação insere-se no programa Processo, promovido pelo Governo Regional, e reúne cerca de 60 professores de todos os agrupamentos escolares das 9 ilhas dos Açores. Estamos a falar aqui do primeiro ciclo do ensino básico, e estes professores têm como função coordenar as dificuldades de aprendizagem em matemática nos seus agrupamentos, interagem semanalmente com os titulares de turma e desenvolvem atividades nessas turmas, portanto, de grande grupo, de pequeno grupo, depois também algum trabalho individualizado. É uma experiência inovadora, portanto, está a arrancar este ano. Já há exemplos em que este tipo de articulação no terreno funcionou, como o caso da Finlândia, que é um caso muitas vezes mencionado como sendo um caso de sucesso a nível do ensino da matemática. E esse exemplo foi transposto para este projeto regional? O modelo é muito semelhante, portanto, é sempre a ideia de um professor que é, de alguma forma, especialista na superação de dificuldades, que reúne com os titulares e que desenvolve uma série de estratégias. Aqui a mais-valia desta estrutura é que tudo funciona em rede, portanto, os 60 professores podem partilhar entre si as estratégias e ir melhorando assim e sendo mais eficazes, cada vez mais eficazes na superação das dificuldades. Este ano, como é o ano de arranque, a atuação dos professores senta-se no primeiro e segundo ano de escolaridade. E então, para preparar a formação, pensei que, para além das minhas convicções pessoais, era importante munir os professores de ferramentas que fossem úteis e que tivessem alguma fiabilidade de resultar no terreno. Daí que estruturei a formação em 3 pilares. Eles estão estruturados na imagem que eu enviei, penso que podemos ver a imagem no ecrã, aqui está. Os 3 pilares centrais têm a ver com a forma como o nosso cérebro aprende matemática. As neurociências cognitivas atualmente já fornecem muitos estudos, muitas experiências que reportam para a forma como o nosso cérebro aprende de uma maneira geral, em particular como aprende matemática. E são aspectos importantes que podemos, sem dúvida, envolver no ensino. São os pilares, então, fundamentais deste projeto. Exatamente. O segundo pilar tem a ver com os casos de sucesso no mundo, portanto, já falei aqui na Finlândia, há outros exemplos como Singapura, os estudos internacionais, os exames internacionais como o TIMSS e o PISA destacam alguns países, 2 deles são a Finlândia e a Singapura, e é interessante verificar que tipo de características que esses sistemas têm e quais as que podem eventualmente ser transpostas para a nossa realidade. E o terceiro pilar tem a ver com os recursos didáticos. Os 2 primeiros apontam para a importância, e vou falar aqui daqui a pouco, de trabalhar as questões concretas antes de trabalhar o abstrato, e sem dúvida a utilização de recursos didáticos variados pode ser uma mais-valia em todo este processo. E que recursos didáticos poderão ser esses? Todos e mais alguns. Portanto, pode-se falar nas vivências das crianças, portanto, utilizar aqueles objetos que elas comunicam e contactam todos os dias. Pode-se trabalhar com os chamados materiais estruturados, são materiais já preparados para o ensino da matemática, e temos vários exemplos. Os professores conhecem-nos, o material base 10, o Questionnaire, os blocos lógicos. Há uma série de materiais e a máxima deve ser sempre não trabalhar nenhum tema sem partir do concreto. Os resultados, então, veremos no final do ano, já que é um projeto piloto que vai arrancar este ano nas escolas da região. Então, essa formação matemática passo a passo. Hoje, o professor Ricardo Teixeira vai certamente despertar a curiosidade de todos nós, e lá em casa, porque traz-nos um tema que é interessante, que é como é que o nosso cérebro aprende a matemática. Esta é uma questão que o professor agora vai responder e vai-nos dar também exemplos para conseguirmos perceber, então, esse interiorizar da matemática.
É verdade. Eu gostei de ler vários livros, várias investigações que foram feitas. Trago até aqui um livro que foi uma das fontes principais, se for possível mostrar lá para casa, não sei se é possível. How the Brain Learns Mathematics. Exatamente. Aqui está. How the Brain Learns Mathematics. O autor reveste-se sempre de muitos estudos, portanto, todas as afirmações que são feitas são sempre baseadas em estudos, em experiências, portanto, a fiabilidade é, sem dúvida, tem alguma força e há factos interessantes. Desde logo, como aqui já vimos no programa várias vezes, e eu apelei para essa ideia de que a matemática é a ciência dos padrões. Já falamos nos padrões das calçadas, das varandas, do ananás, e a verdade é que o autor defende que o nosso cérebro tem uma predisposição inata para a descoberta de padrões. Portanto, tem essa apetência, nascemos com essa apetência pela descoberta de padrões. Isso pode ser tido em conta no ensino, aprendizagem da matemática. Portanto, o professor deve ter essa preocupação em instigar o aluno a procurar padrões na realidade que está à sua volta e, com isso, despertar, de certa forma, um interesse para a matemática. Isso foi um aspecto que eu achei muito curioso e vai ao encontro do que temos feito aqui no programa, mostrar muitos exemplos de padrões. E esses padrões podem ser não só aqueles que vemos de repetição nas calçadas, nas varandas, do dia-a-dia e até dos debates internos da nossa mente. Portanto, tudo pode ser considerado, há sempre a procura por uma ordem, por uma estrutura e essa é uma característica fundamental da matemática. E o nosso cérebro, pelos vistos, está preparado para isto. Outro facto curioso prende-se com um aspecto que eu também achei muito intrigante. Nascemos com um sentido inato um sentido de número inato. Portanto, conseguimos distinguir pequenas quantidades, 2, 3 objetos ou 3 objetos de 4 objetos, e isso já nasce connosco, de certa forma. Na próxima imagem que eu trago aqui para mostrar aos nossos telespectadores, vemos aqui algumas imagens que foram usadas num dos estudos e a ideia foi a seguinte, portanto, bebés entre as 16 e as 30 semanas detectaram a diferença entre 2 e 3 pontos, tendo em conta o tempo médio em que permaneciam concentrados a olhar para os objetos que eram projetados numa tela. 1,9 segundos para imagens com 2 pontos, 2,5 segundos para imagens com 3 pontos, portanto, um aumento de 32%. Isso é um exemplo interessante que mostra que, de facto, estamos a falar de bebés de 16 a 30 semanas, é algo inato, que nascemos com essa predisposição. Eu vou experimentar com os meus bebés. Eu também tenho uma filha de 5 anos e, portanto, começo a ver que, de facto... Conseguimos fazer essa experiência mesmo em casa. Exatamente, é muito interessante. Os especialistas explicam isso por uma questão de sobrevivência. Recuando aos tempos das cavernas, quando o homem saía para a caça, ao avistar alguns animais, era importante saber quantos animais tinha para saber se constitui uma oportunidade para a caça ou mais valia, portanto, proteger-se, porque podia constituir um perigo. E essa capacidade de detectar pequenas quantidades sem as contar, que nós dizemos que é a subitização, é algo que foi-se desenvolvendo e aqueles indivíduos com essa capacidade foram transmitidos aos seus descendentes esse sentido inato do número. E, portanto, mais um exemplo de como o nosso cérebro está, de certa forma, preparado para a matemática. Predisposto. Exatamente, há uma predisposição. Outro facto curioso tem a ver com a questão que se centra na zona do cérebro que trabalha a aritmética. Portanto, quando nós trabalhamos questões de aritmética, as nossas contas, a região que está ativa no cérebro quando fazemos esses cálculos está muito próxima da região que controla os nossos dedos. Isso significa que, em termos evolutivos, as primeiras experiências com os números podem ter sido com os nossos dedos. Aliás, todos nós passamos por essa experiência. Passamos. As nossas crianças todas começam por contar pelos dedos. E é algo que deve ser entendido como natural. Às vezes há uma certa questão, a criança não deve contar pelos dedos. Deve ser entendido como natural porque está, novamente, vem da nossa capacidade inata, portanto, nasce connosco essa capacidade de contar com os dedos. Claro que a partir daí é preciso evoluir. Os dedos são um auxiliar. São um auxiliar e para as primeiras contagens devem ser entendidos com naturalidade. Eventualmente, a partir daí é preciso então trabalhar outro tipo de atividades e uma delas centra-se na subitização conceptual, que é quando aqueles pontinhos que vimos há pouco desordenados começam a ficar ordenados, como acontece quando vemos as faces de um dado tradicional ou do nosso dominó clássico. O 2, o 3, o 4 aparecem todos muito bem organizadinhos. Isso é um princípio para começarmos a fazer a contagem. E é isso que nos distingue de outros animais que também têm o sentido numero inato, essa capacidade de conceptualizar
e de agrupar os pontinhos em grupos. Qual é o número. Exatamente, e começar a partir daí a desenvolver as primeiras contagens. Nós temos mais imagens que o professor trouxe para a nossa rúbrica. Temos mais uma que acho também muito interessante, que tem a ver com o facto de aparentemente termos uma reta mental, uma reta numérica mental. E ela é representada como vemos na imagem. Não é igual propriamente àquela que aprendemos na escola, portanto os números não têm o mesmo espaçamento entre si. A nossa reta numérica mental caracteriza-se por ter os números de 1 a 10 muito espaçados, enquanto que à medida que vamos aumentando na grandeza, os números começam a se aproximar muito. O que é que isso significa? Que para nós, no dia-a-dia, é muito mais rápido chegarmos à conclusão que 10 é maior que 1 do que, por exemplo, 90 é maior que 80. À medida que os números vão ficando maiores, a nossa capacidade de visualização e de comparação entre os números vai diminuindo. E o que também é curioso na imagem que nós estávamos ali a ver é que só temos números inteiros positivos, os chamados números naturais. Quer dizer que para aqueles outros números, como e lá em casa, quem é pai ou quem está a estudar sabe que eu estou a falar, os números racionais, as frações, os números irracionais, os números negativos, não temos uma representação inata, portanto, não temos nada inato sobre isto. E há que desenvolver, de facto, modelos mentais adequados. Por exemplo, para as frações há o tradicional modelo da pizza, para os números negativos a ideia das temperaturas, do dinheiro que se conseguir ter a percepção. Exatamente, portanto, a dificuldade que há, por exemplo, no primeiro ciclo com o ensino das frações não vem do facto dos alunos terem dificuldades logo à partida ou dos professores não terem recursos ou maneiras de trabalhar, é porque é mesmo mais difícil, porque nós não nascemos com essa capacidade inata e há que construir modelos mentais adequados. Portanto, é outra mensagem que se passa lá para casa. E tudo isso leva-nos à seguinte questão. Então, se nós nascemos com essa capacidade inata para a matemática, porquê que a partir de certa altura... Ela se torna tão difícil. Exatamente, e até um bicho de 7 cabeças. Quase todos nós colocamos essa questão durante o período de escola. Ora, a resposta está na forma como nós caminhamos do que é inato para as nossas aprendizagens. Portanto, a forma como desenvolvemos as aprendizagens. E as neurociências cognitivas apontam para um aspecto muito interessante. E está defendido em muitos estudos realizados, em muitas experiências no terreno, a importância de partir do concreto, como eu falava há pouco. A abordagem chama-se concreto, pictórico, abstrato, e a ideia é primeiro partirmos do concreto, e trago aqui 3 maçãs, portanto a ideia de identificarmos o número 3 primeiro com o concreto, portanto tocamos, sentimos os objetos, e depois a partir de certa altura passamos para o pictórico, para os pontinhos, e só depois para o abstrato, que é o símbolo. Eu tenho uma imagem que trouxe para o programa, para mostrar aos nossos telespectadores. Aqui está. A ideia é, de preferência, mostrar a fotografia da própria maçã e não o desenho, porque o desenho já é considerado pictórico. Depois os pontinhos, que podem ter diferentes arrumações, e só depois o símbolo, o numeral 3, que representa o número 3 e que pode ser alargado a tudo e mais alguma coisa, não só a maçãs, mas a peras, a todos os objetos, sons e tudo o que possamos contar. Mas há essa caminhada progressiva que tem que ser feita e tem que ser respeitada, passo a passo. Daí o nome da formação, matemática passo a passo. É fundamental percorrer isto passo a passo. E depois, portanto, os professores que estão lá em casa a nos ver, se calhar estão a pensar, mas passo a passo nós não temos tempo, temos que cumprir o programa, temos que cumprir as metas. Mas a questão de passo a passo prende-se com dedicar um bocadinho mais de tempo àqueles conceitos-chave, para depois, quando chegarmos a outros conceitos que se baseiam naqueles, já é sempre mais fácil. E já não surgem aquelas dúvidas mais tarde, porque aquelas peças, as pecinhas básicas estão consolidadas e com essas pecinhas básicas conseguimos construir uma construção mais elaborada. Tal como os professores diriam que não têm tempo para fazer tudo no programa, nós também estamos a terminar o nosso, mas retomamos o nosso encontro daqui a 15 dias Fica para combinado. A próxima rubrica. Daqui a 15 dias, então, o professor virá falar-nos sobre os casos de sucesso no ensino da matemática. Marque encontro connosco amanhã, a partir das 5h20, nós estaremos deste lado para lhe fazer companhia. Continuação de uma ótima tarde.